Opa, já chegou alguém. Olá, boa noite, Carla. É a doutora Carla. Dani, já está aí. A doutora Daniele Florentino já entrou. Olá, boa noite. Oi, Ju. Vou chamar aqui já a doutora Daniele. Oi, doutora Roberta. Boa noite, todo mundo. Já estou chamando, pode aumentar. Boa, tá tudo bem? Oi, Selma. Olá! Olá! Elas são bem-vindas todas! Só tem pessoas aqui na nossa live. Ju, Só. Roberta, Cléo, Selma. Nilza, Cris. Só Eu a gente só. um mês rápido, que eu estava toda marcada de máscara, para poder falar com vocês, né? Porque é um grande encontro de amigas, né? Então as amigas se reúnem para conversar, né? Com E aproveitar certeza. se produz um pouco, né? Com certeza. A gente se bota bonita para receber, né, as amigas. Na verdade, nós estamos aqui hoje recebendo vocês, né? Isso aí, exatamente. Boa noite. Exatamente. Boa noite para todo mundo que está chegando. Estão ouvindo uma musiquinha? Estão ouvindo o fundo musical? Tô ouvindo! Excelente, Tá. adorei! Ó, vários corações subindo, ó. Coração, coração. Pode mandar um monte de coração. Muito amor para dar. Muito amor, coração de montão. Podem, ó, apertar aí nos corações. Boa noite mais uma vez. Boa noite para quem está entrando. Boa noite para a doutora Daniele. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui trazer sua fala amiga. A amiga querida da Ju, né? A Ju tem me apresentado assim, só gente fina. Só gente fina, hein, Ju? Então, é a Mel, é minha filha. Oi, tá falando oi, prazer, filha. Prazer. Tô com fone, ela não tá ouvindo. Adoro. Então tá. Então, para quem tá chegando, mais uma vez, boa noite. Vamos começar, né? Vamos lá começar esse bate-papo, desenvolver o bate-papo, né? Deixa eu só arrumar aqui para marcar o tempo, senão a gente se perde e perde a live, né? Vamos lá, doutora Daniele Florentino. Para quem não me conhece, eu sou a Jo Monteiro, também paciente oncológica, tive câncer de mama em 2016. Conheci a Juliana, fisioterapeuta, através dela que eu cheguei na doutora Daniele. Olha ela aí, gente fina, elegante e sincera. Ai, adoro, Ju. Coração. Eu tenho o meu também preparado, eu só posso fazer assim, ó. Só assim, né? Para elas mandarem coração, para elas clicarem aí muito no coração, é para isso. Então eu passei, né, por aquele protocolo de quimioterapia, radioterapia, cirurgia e fisioterapia. No meio disso, né, conheci a Ju. E falava sempre com ela, né, da minha vontade, do meu desejo de retribuir ao amor, né, que eu, né, recebia durante todo o meu tratamento, eu continuo recebendo, né, durante o tratamento, da família, dos amigos. E a gente quer retribuir, né, tudo isso que recebe. A gente não pode guardar só pra gente, né? E eu sempre conversava com a Ju e tudo. Na clínica que eu ia fazer o tratamento, eu tentava ajudar de alguma forma as meninas e tudo. Eu trabalhava com turismo, né? Ainda trabalho com turismo. E a Ju, sabendo disso, um belo dia falou: Jô, olha, por que de repente você não faz passeios, né, com as meninas e tudo? Eu acho que seria aí o casamento ideal. Você é paciente oncológica, vai fazer, né, trabalha com turismo, vai fazer passeio com pacientes oncológicas, né? Eu falei: caramba, é isso mesmo.
Eu já gostava do meio, né, de arte também e tal. Vi essa possibilidade de poder levá-las, né, para teatro, para pontos turísticos. A minha primeira formação é em teatro, enfim. Então, o turismo e as artes, acho que tem ali uma ligação, né? E aí eu fiquei, nossa, é isso, Ju. E a partir daí nós fizemos alguns passeios, fomos ao Corcovado, fomos ao Teatro Riachuelo 2 vezes, fomos ao Circo do Marcos Frota, enfim, fizemos alguns passeios. E aí chega a quarentena, né? Chega a pandemia e a gente se vê em casa, né? E aí, mas espera aí, a gente tem que... Esse amor, esse desejo, né? Essa vida que tá borbulhando dentro da gente não pode ficar parado, guardado na quarentena. Isso tem que continuar acontecendo de alguma forma, né? E aí a gente teve logo no início, né, da quarentena, tivemos algumas lives falando sobre poesia, enfim, falando sobre cultura. A Ju veio falar pra gente sobre a fisioterapia oncológica. Tivemos alguns encontros e criamos esse lugar, o Fala Amiga, que é exatamente para isso, para trazer os profissionais, né, para virem aqui, nos trazer a sua fala amiga, e também para paciente vir contar um pouco da sua história, né, falar o seu lugar de um novo olhar, né, para a vida. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui nos trazendo a sua fala amiga. E é isso, acho que a gente pode agora começar, né? Começar começando. Isso. Obrigada, Jô, pelo convite. O motivo de eu estar aqui com vocês hoje, numa segunda-feira à noite, né? E o tema foi ressignificar a vida. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Daniele, fisioterapeuta. Posso te interromper? Pode. Você não conhece? A nossa live é toda assim, sabe? Calma aí que eu vou te dizer. Eu vou contar para as pessoas quem é a doutora Daniele. Eles vão te conhecer de um modo assim, ó. Não, contar no lado bom, claro, né? Então, peraí, vamos lá começar. Doutora Daniele Florentino. Meu povo, vou apresentar para vocês essa querida. Fisioterapeuta oncológica e paliativista na Physio Oncocare. Tá certo? Isso, certo. Ao longo da minha fala, ao longo da live, aliás, se eu disser alguma bobagem, sempre falo isso, provavelmente irei falar, por favor, me corrija, tá? Jamais, já não falamos bobagens, nós soltamos flores, pérolas. Que beleza, adoro. Então vamos lá. Mestre em Telesaúde pela UERJ, MBA em Gestão de Serviços de Saúde Hospitalar pela UF, especialista em fisioterapia oncológica, filha de Dona Zilá Mello, a mulher que é sua maior inspiração. Com certeza. Que é a fonte de energia e coragem. Mulheres. Sim, a Dona Zilá fez um vídeo para o Dia das Mães, que o intuito era dar um recado apenas para suas amigas, né? Para o seu grupo ali de mães e avós no Dia das Mães. Mas o recado da dona Zilá foi tão intenso que, né, chegou aí e cativou a todo mundo. Porque ela fez, vamos lá, cadê, me perdi aqui, serviu de inspiração, né, porque falava de fé, amor, lealdade, solidariedade, valorização da vida. E é isso que a doutora Daniele veio falar aqui pra gente hoje, né? Sobre um pouco dessas coisas aqui, né? Amor, enfim, sobre vida. Doutora Daniele gosta de bolinho de bacalhau. Gosto. Olha, gosta de viajar. Em Niterói nós temos uma culinária fantástica. Então, moradora de Niterói. A virem aqui em Niterói comer um bolinho de bacalhau. Depois eu dou as dicas. São 2 lugares especiais. Já teremos dicas depois aí, lá, né? Para ir em Niterói no lugar exato. Gosta de viajar também. Sim. Gosta de música, dança. Já fez dança também, não já fez? Fiz. Algumas pessoas não sabem, outras sabem, né? Que é um modo de contrair de ser. Não, muitos sabem que uma das minhas paixões é a dança, é o movimento, né? É a dança. Mas tem um fascínio pelo carnaval, não é? Carnaval te fascina.
Adoro. Adora? Eu falo para os íntimos, né, que o meu sonho de consumo era ser rainha da bateria, mas por enquanto eu não Ó, consegui concretizar. Já deixo a ainda mais. dica, né? Pode rolar um Ó, convite, quem sabe, né? quem sabe? A vida nos traz muitas surpresas. Não é? Mas, A já, vida mas é olha chique. só, Um acontecimento. desfilar na Viradouro em 2018 já foi, um passo. Certeza, né? Vereadora, nossa escola aqui de coração, de Niterói, né? Pois E é. uma das músicas mais conhecidas da Viradouro, ela diz assim: o amor está no ar, mas o amor está no ar, vai Vai conquistar meu conquistar meu coração. coração. Ó, Felicidade, sim. felicidade, sim. Tristeza, Ouviram não o tem. coração, paixão, né? Falando de Ó, felicidade. falando de amor, de vida, de felicidade. É o ritmo da nossa live dessa semana. E aí, a doutora Daniele colocou seus pezinhos lá para sambar na Viradouro, que foi realização de um sonho, né? Sim, Mas, exatamente. mas que tinha algo, né? Algo além dessa realização do sonho, né? Tem uma história aí, reavivar, né? Uma história de Isso. família, não é isso? Exatamente, é muito interessante porque a base estrutural da minha família é protestante, né? Então você pensa aí dos anos 30, 40, né? Numa família protestante tradicional e de Sim, repente vários irmãos começam a formar um grupo de música que depois veio a dar início a uma escola de samba bem tradicional aqui de Niterói, né? Então os sim. ensaios aconteciam na casa dessa minha bisavó, né? Olha que legal. Que legal, né? Lá E no aí, Morro do Ferrol, né? Então deu-se início a Acadêmicos do Cubango, do né? É muito Cubango, interessante. ó. Tudo é história, né? Tudo é Muito, história. muito legal, né? É o samba no sangue mesmo, né? Isso, Ali exatamente. vivenciando, né? Então Apesar que eu imagina a sua não emoção. frequentar, né? Mas eu falo que a Sim, nossa ancestralidade, nossa história, né? Eu sim, falei faz assim, parte, né? vem por aí, né? Faz parte, né? E da Sim, cultura com também certeza. do nosso Da cultura, país. é isso que eu ia falar, faz parte da cultura, né? Então é vivenciar a cultura ali, né? Bem de perto, né? Então, que maravilha! Mas, para quem pensa que a doutora Daniele, só o samba sacode o coração dela, não é só o samba não, ela é bem eclética, tá, meu povo? Ela gosta de Ana Vilela, Nando Reis, Gal Costa, Mumuzinho, Gilberto Gil e por aí vai. Ela é bem Exato. Eu sou bem eclética. eclética. Eu amo a música, né? Então, eu costumo dizer que o meu gosto musical, ele vai desde a música erudita, a música popular brasileira, ao cancioneiro popular. Eu acho que Ó, nós temos que ser, digamos assim, movidos, né, à emoção. Eu acho que dá um sim, novo significado à vida. E a, com e a certeza. música é muito interessante quando a gente, por exemplo, vem ter alguma perda cognitiva, é a última memória que nós perdemos. Sim, ó, Então, se a gente for se dar conta, em cada fase da nossa vida, temos geralmente uma trilha musical que traz um significado, desde ato vivenciado, vivido, ou bem por alguma situação de algum familiar que nos remete àquela canção, né? sim, Então, é muito interessante isso, porque como eu tenho uma base, né, protestante, então eu frequentava escola dominical. Então, quando eu ouço os louvores, isso me vem à memória também da minha avó, né? ó, Dos cultos aos domingos, né? E era muito sim, engraçado porque eu fazia dança e era uma igreja bem tradicional. E quando tocavam os louvores, eu começava a dançar, né? ó. Era uma... E era muito engraçado, porque naquela época, né? Hoje a gente tem louvores são mais dançantes, as igrejas são mais Sim, mas progressistas, né? antigamente eu não tinha. Antigamente não era muito. Então eu ficava, Sim. às vezes, assim, no culto, batendo o pezinho e a cabeça. Então as professoras da escola dominical me achavam um pouco inquieta. Sim, Mas era já tinha a ali. música que tocava, né? Porque a música traz essa Sim, emoção, traz né? emoção. Traz esse amor, né? Essa lembrança, essa memória emotiva, né? Eu acho que é isso, a memória Sim, emotiva, sim, né? sim, Isso é sim, bom. sim.
Então tá, então vamos lá. Tem uma outra coisa que eu gosto muito aqui no, né, nas nossas lives, que são recortes. Adoro um recorte. E aí, vamos para o nosso primeiro recorte para a gente ir dando andamento. Uma borboleta pousou em minha perna e me acompanhou por aproximadamente 1 hora. No final, nos despedimos. Momento de reflexão sobre transformações, amor voluntário, renovação e continuidade. Que coisa mais simbólica do que uma borboleta? Então, essa a borboleta postagem ela traz justamente a questão da transformação de larva, Sim. no casulo, né, o bicho Sim. da seda, e ali sai uma linda borboleta. Só que essa linda borboleta, ela tem um tempo muito breve. Então, traz Sim. a questão do ressignificado e do tempo. Não importa o tempo de você trazer essa beleza. Não importa o tempo que você vai viver da melhor forma. E muito interessante foi que essa questão da borboleta era uma borboleta dourada, né? Então a gente vai pensar vida, luz, e foi exatamente no dia de finados. Olha. Então, quando eu trago essa questão de ressignificação da vida, é sobre justamente como que nós encaramos a vida e a morte também. Culturalmente, até pela questão, né, ocidental do modo de ser, a gente compreende a vida como algo limítrofe, né? E como um fim. E talvez, enfim, começar a compreender sobre recomeços, sobre momentos, sobre fases. E se a gente for pensar em vida e morte, cada dia que nós dormimos e acordamos é uma nova vida. É uma nova vida. Então a gente tem que começar a trabalhar o protagonismo de viver todos os dias. E quando a gente traz esse significado, quando a gente tem um diagnóstico difícil, ou muitas das vezes a gente vem com um tratamento curativo e recebe uma comunicação de uma notícia bem complexa, que de repente as coisas mudaram o sentido, o caminho, a gente não pode pensar como o fim de tudo. Sim. E assim, esse ano nós vivenciamos, com a questão da pandemia, uma releitura sobre viver e morrer, sobre planejamento, surpresas, sobre, de repente, se eu sou portador de uma patologia que me tem numa situação de vulnerabilidade, de risco, ou estou em momentos mais críticos, eu já penso logo na morte. E que nós observamos em relação ao coronavírus? Muitos jovens, pessoas ditas como saudáveis, sem nenhuma patologia prévia, vieram a falecer subitamente. Então, em um espaço curto de tempo, o cuidado paliativo ele começou a ser falado de uma forma um pouco mais aberta, que até então era visto como algo tipo, não tem o que se fazer, né? Que a gente denota a palavra paliar como dar-se um jeito, ou fazer de qualquer jeito, ou ser algo que não pode ser revertido, como sendo fim. Sim. E o paliativo, né, ele vem justamente de algo chamado pallium, que vem de uma palavra que significa proteção, segurança, zelo, conforto. Né? Então, hoje nós estamos aqui no conforto dos nossos lares. É muito interessante que muitas pessoas estão vivenciando o isolamento social ou o distanciamento. Eu costumo dizer distanciamento social nesse momento, não tão isolados. Até porque a casa vamos trabalhar como sendo um elemento nosso de pertencimento, onde tem seus objetos, tem a sua história, tem pessoas que têm um significado. Então, a gente tem que começar a ver a nossa casa não como um presídio, e sim como um aconchego. Isso é muito interessante, como acolhimento, porque quando a gente está numa situação de vulnerabilidade, ou que realmente precisa ter um atendimento hospitalar, um exemplo, em que você é tirado do seu local de conforto,
Primeira coisa que você deseja, independente do tipo de tratamento ou a questão que te levou a esta condição, né, e essa internação, eu quero voltar para casa. Voltar para casa. Então, a casa não pode ser vista como algo ruim, e sim algo de muito bom, que é a nossa casa, a nossa edificação, a nossa base, a nossa estrutura. Então, a gente começar a rever alguns sentimentos e, muitas das vezes, alguns pensamentos. Porque o que a gente acaba vivenciando hoje? Situações de angústias, ansiedades, depressão, vulnerabilidade. E a gente acaba não dosando esses sentimentos com tudo que também está sendo oferecido, que é a vida. E muitas das vezes, na conta de tantas coisas nós temos importantes ao nosso lado, e por conta de trabalho ou outras ocupações, nós não percebíamos. Com certeza. E assim viver. Então, quando a gente fala o ressignificar a vida, e principalmente ressignificar quando estamos em momentos de vulnerabilidade, o diagnóstico difícil, é a gente começar a viver cada dia, porque cada dia realmente é único. Não é como se amanhã não existisse, porque esse dia, ele não vai voltar. Então, nós temos que começar a vencer as nossas inquietações, começar a aprender a olhar, a vislumbrar, a sorrir. Ao deitar, agradecer de ter aquela cama confortável, o seu travesseiro, o seu cheirinho, as suas coisas. Ter aquela música ao som para você ouvir, ou mesmo ter aquela pessoa para a gente brigar, para chamar atenção. Como isso é bom? Isso chama-se vida. Sim. Porque nós estamos vivos. Então, eu sempre converso com pessoas que eu acompanho que não é por estar em cuidados paliativos que eu estou em fim de vida. O final da vida, ele é iminente para todos. Quando ele vai chegar, não sabemos. Então, eu posso, de repente, estar hoje com vocês e no minuto seguinte não estar mais. Mas se eu deixo de encarar a vida de frente e passo a ter desculpas para ter uma situação, é muito fácil, porque eu acabo, muitas das vezes, colocando a minha vida. Eu costumo dizer, a gente acaba terceirizando a vida e não trazendo o protagonismo da vida para você mesmo. Sim. Então, eu sempre falo, vamos viver, vamos seguir em frente. O ontem não volta, o hoje é único e eu posso fazer diferente. Com certeza. Então, tem até uma música do Guilherme Arantes, né? Amanhã será um novo dia. Será um novo dia. Exatamente. Que a gente sabe esses novos dias que virão. Mas a começar pelo hoje, pelos nossos desejos. E, assim, é muito interessante quando a gente fala em conceitos de bioéticos, né, de cuidados paliativos, um dos conceitos é a benevolência, fazer o bem, proporcionar o bem-estar, a qualidade. Não trabalhar com a malevolência, com o mal. E, principalmente, começar a trabalhar com a escuta, né? Eu falo, ao escutar esse coração, para escutar melhor os sentimentos, né? Não ficar restrito a um espaço. E para o profissional, às vezes, é muito difícil trabalhar, primeiro, com a comunicação de um tema mais delicado, saber ter tempo de comunicar e saber ouvir. Que muitas das vezes a gente se coloca numa posição mandatória, né? De falar, determinar, não perceber o que o outro realmente necessita naquele momento. Foi muito interessante, semana passada mesmo, eu estava com uma paciente em cuidados paliativos. Eu cheguei à sua residência, ela estava com os olhos cerrados, fechados. Acho que não passava nada, e no escuro. Aí a primeira, e era bem cedo, eu falei assim, nossa, tá tão escuro, mas o dia lá fora tá tão lindo. Quando eu falei a palavra está tão lindo, a primeira coisa que a pessoa fez foi abrir os olhos. Abrir os olhos. Vamos deixar a luz entrar nesse lugar? E ela é religiosa, né? Aí ela cantou, deixa a luz do céu entrar e abre as portas do meu coração. Aí nesse momento eu abri a janela e a cortina. E ela começou a conversar.
Porque muitas das vezes, só com as questões de morte e vida, a gente trabalha com alguns conceitos, né? Que alguns de vocês já devem conhecer, como a eutanásia, a distanásia, Sim. a ortotanásia e a mistanásia. A eutanásia é essa abreviação do estado de vida, que pode ser feito por uma interrupção tanto pela própria pessoa como profissional. E nesse momento de quarentena, muitas pessoas que vivenciaram o isolamento se colocaram num processo de eutanásia. Eu costumo dizer mais num processo de mistanásia, que é a morte social, a gente ter medo de tudo. Uhum. Vivemos um momento do desconhecido, mas se nós não encararmos de frente, nós viveremos num momento muito obscuro, de morte social interna, Sim. ao momento que nós temos vida. Né? Sim. E foi muito interessante nessa semana passada, e depois dessa curta intervenção, ela falou, eu achei que eu já tinha morrido. Aí eu sempre brinco, eu não tenho capacidade de falar com os mortos, mas com todos eu procuro ter uma comunicação melhor, né? Sim, então a gente sim. começar a trabalhar a comunicação e nessa relação de viver e morrer, não sei se você já ouviu falar de diretivas antecipatórias de vida, né? Que é a DAV, que é justamente são critérios que você começa a estabelecer de como você deseja ser cuidado. O que você gosta, o que você não gosta, como que você deseja ser cuidado. E para isso a pessoa faz um documento chamado testamento vital. Ah, olha. E aí a pessoa em vida, a pessoa está viva, né? Uhum. Mas está ciente dos seus atos e não está, de repente, desprovido de uma atitude, de uma ação em que ele não possa se manifestar. Ele faz um documento legal, tem que ter testemunhas, e faz a chamada pactuação entre a própria pessoa, a sua família e a equipe de cuidado. Mas então, isso... Tá, desculpa. Pode continuar, depois eu pergunto. Mas isso independe do momento de vida que você esteja. Ah, tá. Era essa a pergunta. É como se não tem um testamento que nós fazemos, assim, eu quero Sim. deixar tantos bens. Eu faço o testamento da minha vida. Que bacana, não sabia disso. O testamento da minha vida, do meu querer, do meu desejar. Olha. Um exemplo, eu não quero, quando estiver internado, que eu seja ressuscitado. Eu não quero ir para o CTI e ficar entubado. Eu quero receber os meus cuidados finais na minha casa. Olha. Eu tenho esse direito. Em vinculado a isso, tem surgido portarias justamente de assegurar os cuidados paliativos para todas as pessoas. Mas a gente ainda tem digamos assim, um olhar muito ainda limitado sobre o que é o cuidado paliativo, que é justamente de ofertar o conforto, o bem-estar, o alívio de sintomas, independente do tempo de vida. Eu já tive pacientes com histórias de cuidados de vida de 30, 40 anos. E se a pessoa achasse e compreendesse que estava morrendo naquele dia, não teria vivido esses 30, 40 anos. Então, muitas das vezes, o que muda o prognóstico é justamente o contorno que você dá para a sua própria vida, que são situações que vão além da evidência científica. Então, a gente começa a associar os fatores físicos, psíquicos, comportamentais e espirituais. Que interessante, tudo isso dentro do conceito do paliativismo. Cuidado do paliativismo. Cuidado. Sim. E isso não é só o paciente que tem, por exemplo, uma doença oncológica. Muitas crianças hoje já nascem em situações de cuidados paliativos. Recentemente, nós tivemos, né, o surto do vírus da Zika, né, que atingiram gestantes, e as crianças, né, nasceram com microcefalia. Então, serão crianças que vão necessitar de cuidados ao longo da vida.
Sim. Então, esse tempo, essa janela de tempo do cuidado paliativo vai desde o momento que você tem um diagnóstico de uma condição de saúde crônica degenerativa, necessariamente não precisa ser avançada, em que ela vai ter o diagnóstico, vai ter todo um acompanhamento, vai se estabilizar durante algum tempo, e como qualquer outra pessoa, chega um momento da vida que a gente tem um declínio da nossa capacidade, da nossa funcionalidade, sim, até chegar aos momentos finais. Então, a gente começar a entender, até muitas das vezes, né, eu falo, você tem alguma doença crônica? Aí a pessoa fala, tem hipertensão. Tem cura? Você pode controlar. Tem cura se você faz uma série de situações, como atividade física, dieta, estilo de vida, para evitar aquele quadro. Mas uma vez instalado, você passa a conviver com ele. Sim. Sinceramente, você não vai morrer por conta da hipertensão. Mas se você não controlar, não seguir as recomendações da equipe de saúde e não buscar a mudança do seu estilo de vida, sim, o seu tempo vai ser bem mais breve. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ressignificar todo dia a nossa vida. Não importando a nossa bagagem, digamos assim, de histórias, de doenças pregressas, porque a gente vive apenas o adoecimento. A doença. Com certeza. E nós temos muitas coisas a desenvolver. Então, por exemplo, esse seu projeto de possibilitar o conhecimento de outros lugares, você está proporcionando, com certeza, a muitas pessoas a uma oportunidade de conhecer algo e talvez nunca tivessem uma oportunidade. Eu escutei isso em alguns depoimentos das meninas, hein? Olha, foi preciso eu ter câncer para eu conhecer o Corcovado, para eu vir ao teatro. Eu escutei isso, né? Então, e assim, o câncer, ele não pode ser visto como algo que vai levar ao fim. Sim. A gente tem que começar a mudar esse olhar, né? Então, a gente tem que realmente começar a ressignificar. Independente se você tem um diagnóstico inicial ou final. Nós precisamos de viver, porque senão a gente fica enquadrado em uma situação e a você gente se coloca... morre vivo, né? Morre a gente viva. Morre vivo. Eu falava sempre isso para os amigos e tal. Mas você teve o diagnóstico, você está assim? Eu tô, gente, eu tô viva. Eu vou morrer viva? Não vou. Então eu tenho que... Exatamente. A minha essência é de alegria. Eu vou deixar de ser feliz porque Não, lógico, a gente tem os momentos, a emoção, né, oscila e tal, mas eu acho que dentro de um normal... Natural, né? Mas... Isso é bem explicado, né? Quando você recebe uma comunicação não desejável, no primeiro momento você vai sorrir? Não. Vai vir muitas das vezes sentimento de ódio, de raiva. Muitas pessoas vão ter uma aceitação, outras não, vai levar-se um tempo, e nós chamamos isso de luto. E o luto, ele passa por fases, muitas das vezes, inicialmente, uma negação, tanto que, às vezes, a gente recebe algumas meninas que demoraram um longo período para iniciar um tratamento, porque elas viveram um grande momento de luto, de negação daquele processo. Por que isso está acontecendo comigo? Mas nós não podemos culpar aquela pessoa por aquela negação, porque é um adoecimento. Sim. Então, outras conseguem passar por essas fases de negação, de raiva, da barganha, até chegar a uma aceitação. Às vezes é um processo curto, às vezes é longo, e às vezes dura a vida inteira. Tem pessoas que fazem negação a tudo na vida, até a própria existência. Verdade. Então, a gente está no momento da gente rever essas nossas negações, e às vezes as negações, elas são banais, né? Por exemplo, eu sei que consumir açúcar em excesso não faz bem, mas eu adoro comer açúcar e continuo comendo. Então, a gente acaba tendo esse processo de comportamento de negação ao longo da vida. E às vezes as coisas mais simples. Sim. Então, eu sempre falo, vamos mudar. Ninguém muda ninguém, a não ser a própria pessoa. Com certeza. Cabeça da gente ninguém muda, né? Só nós mesmos. Ninguém muda. Então, eu falo, eu trabalho com a potência do ser humano. Eu costumo dizer, estamos lapidando o seu melhor que você pode.
Mas se você Sim. não quiser, as coisas acabam Ai, não acontecendo. Isso é explicado, inclusive, na psicossomática, a somatização. sim. E também tem um outro lado. O quanto também eu preciso somatizar para chamar atenção. Só que esse chamar atenção acaba sendo nocivo para a própria pessoa. Sim, faz sentido. Dentro do. Ou seja, toda nessa sua fala, então, inicial, isso são cuidados paliativos, né? Sim, sim. Eu Essa estou fala que você trouxe trabalhando desde o vários início, componentes. Isso, do cuidado tudo isso. paliativo. Que é Ok. justamente você, primeiro, descobrir quem é a pessoa que você vai acompanhar, trazer a sua identidade. Não trabalhar o outro com apenas um número ou mais uma Uhum. pessoa. É aquela pessoa, porque ela é única, né? Sim. A Jo, ela é única. A Jo, ela tem uma história de vida. A Jo nasceu em determinado período. E, de repente, ela nasceu no ano da Copa do Mundo. Imagina o que aquela mãe passou de emoção, de repente, do Brasil ser campeão no dia do seu nascimento. Sim. E que, de repente, ao longo da sua vida, ela fez turismo, foi atriz, mas que Ah, ó, tá. a vida Ó, trouxe um outro desenho e hoje ela faz um trabalho de protagonismo, né, e de empoderamento para pacientes que tiveram câncer. Então, quando eu vou atender essa Jo, é importante eu saber de criar esse vínculo e de ele ter justamente essa pessoa ter essa proximidade e para trazer também as suas angústias, porque muitas das vezes a gente tem medo até de falar o que sente, de não ser sim. bem compreendido ou de mostrar uma fragilidade. Eu não posso ter dor. Se eu falar que eu estou com dor, vamos dizer que eu não estou bem. Uhum. Então a gente tem que começar a trabalhar esse pertencimento, sim, com o paciente, essa proximidade, de saber a história. Porque isso Entendi. também estabelece uma relação de confiança. E Sim. muda, muitas das vezes, o desenho do acompanhamento. Imagino, com certeza. E dentro desse cuidado, desse olhar, desse, né, de entender o paciente, isso também se estende ao familiar, ou Sim, não? ao Dentro de cuidados familiar, paliativos, ao sim, se familiar também. estende o acompanhamento à família e à equipe também de cuidados, que necessariamente quem cuida não é o familiar. Hoje nós temos cuidadores contratados e, digamos, cuidadores afetivos, pessoas que têm uma Uau. proximidade, um afeto e que Que cuidam linda do essa outro. profissão. Olha isso, que lindo. Cuidador Sim, não, e às afetivo. vezes, sim, esse cuidador afetivo, muitas das vezes é estabelecido por uma rede de suporte que a pessoa já tinha e às vezes conhecia. Muitas das vezes vinculados a vizinhos, amigos, Uau. que pertence a alguma religião. Sim, Então, eu que chamo de bacana. cuidador afetivo, que não tem o laço sanguíneo, mas tem o laço do amor, de Sim, fazer sim. bem. E de fazer o outro compreender que ele não está sozinho. Não importa o momento Uau. de vida que ele esteja. Então, é muito interessante a gente fazer esse acompanhamento ao paciente, ao familiar e à família e à equipe de cuidados, até Sim. os momentos finais e o pós-luto também. Por isso que é Hum, importante trabalhar em cuidados paliativos com uma equipe multiprofissional. Que a gente vai sim. unir vários saberes, vamos ter grandes trocas e vamos agregar um melhor acompanhamento. Porque Uau. a pessoa necessita muitas das vezes de uma escuta mais especializada, com um Sim. psicoterapeuta, um suporte nutricional que vai ver todas as suas demandas. Vai precisar de uma recuperação funcional, uma adaptação da sua funcionalidade diariamente, tanto com fisioterapeuta como terapeuta ocupacional. Sim, e dentro disso também entram outras atividades, digamos, sei lá, musicoterapia, arte-terapia, Sim, junta-se exatamente, a. que vão Tá, agregar ao tratamento. bom, Então, de acordo com o desenho que a pessoa também permite. Tem pessoas que são mais sim. fechadas, né, que muitas das vezes já vêm numa reclusão ao longo da vida e que Uhum, às vezes se redescobrem no final da vida. Eu costumo dizer que sim, algumas se dão o próprio perdão e sim, se perceber quanto tempo que passou e que e, perdeu. e perdeu.
Por isso, voltamos lá no início, que você falou, né? Viver o hoje, é viver o agora. Hoje, né? E até uma das músicas que eu coloquei e passei para a Jo, que é do Mumuzinho, eu gosto de música no geral, de samba, eu gosto de música. Então essa música me foi enviada um dia por uma amiga. E até eu estranhei que não tinha o perfil dela, como se a gente tivesse que determinar o perfil de uma pessoa. Aí eu fui e cliquei, eu adorei. Adorei e a o que a letra. música diz? Eu mereço ser feliz. Ser feliz. O Sim, tempo adorei a está letra. mudando na velocidade, né? Sim. Dá para a vida. Se eu ficar sentado, olhando na janela, o tempo já foi, o dia já passou. Uhum. Então a E gente tem aí que já... começar a desenhar. Já no momento, eu falo assim, nós fazemos estreias todos os dias quando acordamos. E fechamos Sim. as cortinas do espetáculo como nós vamos dormir. Não dormi. Então a Ai, gente que tem que lindo. fazer estreias e belas estreias. Que lindo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Estamos falando de ressignificar, estamos recebendo aqui ó, vários comentários aqui, várias perguntas, vários comentários. Ressignificar. Quando você começou né, trabalhar na questão paliativa, né, como a sua vida ressignificou depois disso? Teve né, Então, esse outro eu olhar? costumo dizer que eu tive, assim, a primeira experiência com cuidados paliativos, que eu não sabia que tinha esse nome, começou dentro da minha própria casa. Que toda a minha infância e adolescência, né, eu convivi com uma avó com um quadro demencial. A demência é uma das situações que estão vinculadas ao cuidado paliativo. Sim. Então, cada dia era um dia, cada momento era único. Hoje, eu tinha um dia mais participativo, outro dia um pouco menos. Tinha um dia que eu tinha uma comunicação aberta. E nós tentávamos desenhar cada dia de forma a proporcionar o melhor dia da vida dela. E assim, digamos, de uma forma mais por instinto do que conhecimento, a gente foi conduzindo o cuidado da minha avó. Então, hoje, com o conhecimento, eu falo que, no caso, a dona Zilá, minha mãe, ela foi muito assertiva. Você tem uma ideia? Nós morávamos num apartamento. Aí, na ocasião, o médico dela sugeriu, por que vocês não mudam de casa? Né? Aí nós fomos morar em uma casa, para ela ter mais espaço para circular, ter plantas, ter animais, dar um novo movimento à vida. Então, às vezes, a gente tem que se permitir até esse olhar. Então, quando eu falo que ali foi meu primeiro momento, eu não sabia. Né? E ao longo da vida, né, a minha mãe já me teve 40 anos, então assim, a maior parte dos amigos dela eram pessoas mais velhas, né? Então você acaba convivendo, conviver, o morrer, o adoecer, e a gente sempre participando da vida de muitas pessoas ativamente. Então eu costumo dizer que minha primeira grande escola da vida foi a minha casa, por isso a gente fala da importância do alicerce e a estabilidade familiar na condução da nossa vida e na nossa própria, digamos assim, percepção como pessoa. E depois, quando eu fui fazer um curso, me foi falado que eu ia passar por uma unidade de cuidados paliativos. Eu não fazia ideia do que significava isso. E ali eu comecei a me dar conta de toda a minha vida, de toda a trajetória também profissional que eu vim estabelecendo, mesmo que ainda muito crua de tudo, né, que eu estava no início ainda. Eu falei assim, nossa, eu sou paliativista, desde que nasci e não sabia. E não sabia, já estava Muitos de nós, profissionais de internalizado. saúde, são paliativistas, mas não se dão conta que são paliativistas. Há uma certa negação em falar, eu não faço cuidados paliativos, porque tem essa visão do cuidado paliativo como sendo uma estratégia de cuidado que não é eficaz. Cuidado paliativo é uma ciência, tem todo um trabalho desenvolvido com elaboração de pesquisas científicas, são trabalhos baseados em evidência, mas sempre respeitando o sintoma do outro, a história desse paciente, para que tenha um desfecho da melhor forma possível.
Então, quando eu falo que tem pessoas que teriam uma sobrevida de um dia e a sobrevida muda para 3 anos, 10 anos, 20 anos, o que mudou? A doença continua ali. Mas o que mudou foi a pessoa e a gerência e o controle dos seus sintomas. Então, a gente passa a ter esse aprendizado. E eu falo que o aprendizado ele é constante, é a todo momento. Né? Hoje, antes de vir aqui, eu estava atendendo uma das minhas fofoletes. Eu as chamo assim, com permissão. Que são meninas que eu acompanho acima de 80 anos. Ai, então, eu tenho pacientes na faixa etária mais avançada, acho que eu brinco que são as mais jovens, de 80 até 105 anos, né? Olha, que lindo. Então, você aprende muito o conviver com as pessoas, o convívio, né? É o tempo, o momento, a colocação. Ontem fiz uma visita, a de 105, e ela me falou assim, hoje estou com muita preguiça em falar. Pode ser? Eu falei, pode. Mas eu posso falar? Pode. Se me der vontade, eu te respondo. Muito então, bom. Você ter esse tempo de ouvir e perceber isso também. Sim. E muitas das vezes a gente não se permite. Verdade. Então, o cuidado paliativo tem que trazer um olhar de ressignificar do cuidar do outro, sobre o que o outro realmente precisa. Porque muitas das vezes, aquela estratégia de atendimento que eu achei que fosse a melhor, mas para aquela pessoa não é. Funciona. Não funciona. Então, cada estratégia vai ser única e muitas das vezes vai ser aplicada àquele determinado dia. Porque muitas das vezes no dia seguinte você já tem uma outra história, um outro cenário. E você tem às vezes é uma outra pessoa no outro dia. É uma outra pessoa. Né? É uma outra pessoa. E nós somos pessoas de faces. Nós vamos, né? Sim, certamente. Né? Como a lua, né? Hoje, assim, hoje eu estou na minguante, eu estou com uma lua cheia. Né? Nós somos assim. E a gente compreender isso também em relação ao outro. E o mais interessante que... Ih, vou botar meu telefone para descarregando aqui, um minutinho. Opa, vai lá, um minutinho. Olha, vou aproveitando e vou agradecendo mais a vocês que entraram depois. A doutora vai botar o celular para carregar, agradecer aí, eu sei que vocês estão comentando. Não estou conseguindo aqui ler de todo mundo, mas um ou outro eu passei aqui o olhar e vi que a gente foi falando ao longo. E é isso, agradecer a vocês que estão aí. Que bom, estão mandando um monte de corações. E aqui eu tô botando cenário. Vou mostrar para vocês, né? Que é uma outra habilidade que eu estou um tempo sem desenvolver, que é a pintura. Aqui é que delícia! Quadro que eu pintei aos 15 anos. Uau, então, que bacana. Tenho que desenvolver uma habilidade, um desejo. Então, eu converso com pacientes que estão em um processo de um adoecimento recente ou que recebem um diagnóstico difícil. Vamos sempre ressignificar, vamos sempre potencializar. E tentar tem sempre algo que gosta de fazer, né? Sempre. Eu não sei fazer nada. Sempre tem. A gente pode declamar uma poesia, ler um livro, ouvir uma música, dar uma palavra amiga numa segunda-feira. Tem sempre algo que nos toca, né? Sempre, sempre. Então, sempre há algo a fazer. Sempre há algo a se tratar. Então, um problema de cuidado paliativo é justamente de você estabelecer condutas viáveis, não trabalhar com situações que não são possíveis, não cometer atos que venham a trazer danos ao paciente, que nós vamos chamar de iatrogenia, e muitas vezes trabalhar com situações que não vão ser construtivas, que nós vamos chamar de futilidade terapêutica. Mas para isso, eu tenho que ter a escuta apurada. Eu tenho que observar. É isso, estão falando exatamente isso aqui, olha. Cadê, ó? Seus atendimentos superam as nossas expectativas. Envolvem fisioterapia, psicologia, solidariedade, compartilhamento de experiência e conhecimento. Eu acho que é essa fala sua aí, né? Obrigada! Né? Foi
Foi a Neuma, foi a Neuma. Nelma, maravilhosa. Um Nelma, beijo, perdão, Nelma. Nelma. Cuidados paliativos, nós já temos, né? Cuidados paliativos no SUS, a maioria das pacientes já tem acesso, não tem acesso, é pelo Então, plano. como que está isso, né? O cuidado paliativo no Brasil, ele ainda está, digamos assim, um pouco lento. Já melhorou muito. Ele começou aqui no Brasil, propriamente dito, aqui no Rio de Janeiro. Olha que interessante. Olha, No Fundão, né? Então, ó, tinha um serviço de dor e cuidados paliativos com o professor Peter e depois a Alina Henneman deu seguimento ambulatório. Agora tem o Roberto Luz dando seguimento a esse trabalho lá no Fundão. Então, foi, digamos assim, o início, digamos assim, do cuidados paliativos propriamente dito no país. Depois, um grupo de São Paulo veio ao Rio para se capacitar. E hoje tem grandes escolas de cuidados paliativos em São Paulo. Tem a Casa do Cuidar, que tem um trabalho vinculado ao hospice, que é justamente de acolher pacientes nessa interseção entre o hospital e a casa, e onde o paciente pode ficar com a sua família e junto a uma equipe de cuidados, que é o modelo do hospice, né? Que aqui no país são poucas unidades. No sul você tem unidades de cuidados paliativos, no Nordeste também, porque isso hoje entra com políticas públicas de saúde, a partir das portarias. Para um serviço ele ser acreditado, ele tem que ter um serviço de cuidados paliativos implementado, né? tá. Seja a nível público, seja a nível privado, né? Sim. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos alguns serviços de cuidados paliativos, temos um núcleo no Hospital Pedro Ernesto, temos no Fundão, temos no Hospital Universitário Gafrey Guinle, temos no Antônio Pedro. Então, acaba tendo mais em espaços universitários, mas outros hospitais, como o Hemorrio, o INTO, também tem unidades de cuidados paliativos. Um dos primeiros hospitais a ter um olhar vinculado para o cuidado paliativo foi o INCA, tanto que eles têm uma unidade exclusiva de cuidados paliativos, porém, cuidados paliativos oncológicos. E nós temos que lembrar que cuidados paliativos, ele acaba trazendo que situações? Doenças crônicas degenerativas. Então, doenças neurológicas, reumáticas, pulmonares, cardíacas. Então, não fica só na especialidade de oncologia. Não fica. Sim. Então, por isso que a gente tem que dar esse olhar ao paciente geriátrico, que apresenta demências. Então, tem um leque muito amplo e vasto. Então, hoje a gente ainda precisa de um número maior de unidades que façam cuidados paliativos. E, inclusive, enfermarias que tenham esse olhar, essa estratégia de cuidado, que acaba tendo um desenho diferenciado em relação à avaliação da funcionalidade do paciente, o seu estado emocional, fazer a mensuração e controle da dor, trazer ao paciente um suporte espiritual. Ele tem um momento da sua escuta, exatamente, de ter um maior acolhimento e também preservar a identidade desse paciente, a sua autonomia da melhor forma possível. Maravilha. Então, olha, nosso tempo, infelizmente, está por acabar. Estamos aqui por 53 minutos. É muito rápido, não é? É muito rápido. Voa. Então, hoje, o pedido seria que hajam mais unidades que façam cuidados paliativos, não apenas vinculados aos grandes centros, que são as capitais, mas em lugares mais distantes, que precisam de mais, carecem muito de cuidado. Então, a gente precisa hoje de uma expansão maior de cuidados paliativos. Temos iniciativas no Brasil, junto à Academia Nacional de Cuidados Paliativos, com iniciativas vinculadas à formação, capacitação e de trabalhar esse conceito de cuidados paliativos. Aqui no Rio de Janeiro, hoje, já temos a primeira pós-graduação a nível de saúde pública para atenção primária, que é vinculada justamente a unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família, para formar profissionais para atender
a nossa clientela. Então, são que iniciativas que existem, Sim. mas precisamos Ainda precisa avançar. E Sim. até isso ser mais discutido junto às universidades, a formação do profissional que vai sair para o mercado, de ele ter esse olhar sobre o cuidado paliativo, independente da sua formação. Então, precisamos de mais coletivistas, que acaba sendo um caso de humor, né? Sim, com certeza. Ai, doutora, uma pena que está acabando, uma pena que uma hora passa assim, a gente aqui aprendendo tanto. Mas a gente tem que terminar para a gente não perder a live. Eu vou falar aqui rapidinho, último recorte. Vamos lapidar sorrisos, se encantar com a vida e as oportunidades. Essa foi uma postagem sua no dia 1º de maio de 2019. Eu deixo essa sua fala aí, além de toda essa que você nos trouxe, esse recorte aí para todos nós aqui, lapidar sorrisos, né? E se encantar com a vida e com oportunidades. Muitíssimo obrigada. Olha, eu que agradeço, foi um papo maravilhoso. Se eu pudesse, eu aqui a noite toda. Estou até sentada, eu também, já estou no sofá sentada. Eu estou me sentindo... Já estamos aqui à vontade. Totalmente. Muito. Ai, que bom, doutora. Muito obrigada mesmo. Ju, obrigada por me apresentar, só pessoas queridas e nos trazer aqui tanta informação, um papo aí que a gente precisa, né, entender mais e trazer para a roda. Isso, fortalecer. E pensar. Cuidado paliativo não é o fim. Muitas das vezes é o começo. É o começo. Obrigado a todos que já assistiram, nos acompanharam, amigos, pacientes, colegas. Nosso muito obrigado. Estou felicíssima. Já comecei a semana sorrindo. Isso é bom, né? Vivendo hoje. Muitos corações. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. E é isso. Vamos ver. Amanhã temos a live. Obrigada. O marido aqui lembrando, amanhã temos a live com a Suzana Naspolini, trazendo aqui a sua história, né, de ressignificação da vida. Ressignificação. E quinta-feira temos música, também temos uma história linda de ressignificação e música e arte. Essa arte do bem viver, né? E é isso. Esperamos vocês amanhã. Obrigada, doutora. Super obrigada. Obrigada mesmo. Vou deixar a nossa live salva, tá, gente? Quem quiser ver aí, quem chegou no final, pode buscar lá depois, tá bom? Obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada por tudo. Até amanhã. Uma excelente semana. Para todos nós. Um beijo na sua mãe. Beijos a todos e vamos paliativar. Vamos juntas. Beijos. Beijo. Estão ouvindo uma musiquinha para acabar? Mete um pouquinho, DJ. Maestro não. Produção. Para acabar. Falta pouquinho. Estão ouvindo? Não tô conseguindo ouvir tão bem. Não tá conseguindo ouvir? Calma aí, vamos lá, mais um pouquinho antes que acabe. Muitos corações para ela, gente. Muitos corações. Foi? Tá ouvindo não? Não, tá baixo. Produção aqui errou, eu vou salvar a live para não perder. Beijo, gente. Obrigada, doutora. Até amanhã. Até, tchau.